Atenção, senhores passageiros, que vai começar mais um maravilhoso vídeo do canal Casamento é uma Viagem. Nós somos a Márcia e o Simval e no vídeo de hoje estaremos mostrando a primeira parte da nossa viagem a Portugal. E estaremos fazendo um passeio turístico de tuk-tuk na cidade de Lisboa. Agora, sem enrolação, bora pro vídeo! Bem, pessoal, estamos aqui com o Neto, né? O Neto é brasileiro de São Paulo, ele trabalha aqui, ó, com tuk-tuk, né? E vai falar um pouquinho dessa igreja pra gente aqui, né? A história dela, uma história muito bacana. Ele fala com empolgação, né? Olá, fala com amigos, gosto. tudo bem? Pô, eu sou o Neto, fico muito feliz de ter a oportunidade de falar pra vocês e dividir um pouquinho do meu trabalho. Eu moro aqui em Lisboa há algum tempo já. Trabalho com tuk-tuk. Tuk-tuk é a parte de passeio turístico, de eventos. E agora eu encontrei essa família do Rio de Janeiro aqui. E essa família muito legal, gosta de história também. E assim, é uma das minhas maiores paixões, é a história. E eu sou muito honesto de dizer, eu só consegui compreender a história do Brasil depois que eu consegui estudar e entender um pouco mais sobre a história de Portugal. Agora vamos parar de falar de mim e vamos falar do que é importante. Essa igreja, essa é a Basílica dos Mártires. Basílica dos Mártires. Por que ela tem esse nome? Essa basílica foi construída para receber o corpo dos Cavaleiros Templários, que morreram na Batalha de 1147 pela dominação de Lisboa. Porém, a padroeira da basílica foi trazida pelos próprios Cavaleiros Templários. E os Cavaleiros Templários deixaram duas pessoas para olhar a santa e os andamentos, né, e as tradições que deveriam ser seguidas. Agora, o que tem de especial aqui? Essa igreja, ela não era aqui antes do terremoto, ela cai no chão em 1755 e ela é reconstruída aqui pelo próprio Marquês do Pombal no novo projeto da cidade. Mas por que mudar uma igreja de lugar? Porque uma das maiores vontades do Marquês do Pombal era que a igreja mais importante da cidade estivesse na rua mais importante da cidade. Essa é a Rua Garré. E a gente falou sobre a igreja, mas não falou sobre a rua. Uma coisa muito legal. Vocês já ouviram falar que no tempo do Império demorava 1 ano para a moda chegar no Brasil. Vocês lembram disso daí, né? E agora a coisa mais curiosa, a moda que demorava 1 ano para chegar no Brasil era comprada aqui nessa rua. Essa era a rua das modistas, das costureiras. Aqui nesse pedaço da cidade de Lisboa é onde vivia o creme de la creme da cultura portuguesa. Valeu? Aí a gente fecha aí. Ó, e aí, Rony, bom? E agora o brasão ali em cima. Aquele brasão da Basílica dos Mártires faz uma alusão a Dom Afonso Henriques, o primeiro rei português, pedindo misericórdia para a Sagrada Família. Maria, Jesus no colo e São José abaixado. Esse é o brasão
a medalha, o memorial da igreja, que faz alusão ao nome dela. E uma coisa muito interessante para falar dessa igreja: a primeira pia batismal que foi trazida para a cidade de Lisboa está lá dentro, desde 1147. E tem aquela coisa dos os templários, restos mortais que ainda... Ah, sim, e os mártires, que é dito mártires. aqui nessa basílica, inclusive tem o símbolo dos cavaleiros templários à porta, é o símbolo dos templários que morreram durante a batalha. Então Dom Afonso Henriques, para preservar a memória dos templários e também para deixar essa história viva, que é a história da fundação do país, aqui dentro dessa basílica estão os restos mortais dos importantes cavaleiros templários. Obrigado aí, Neto. Obrigado. Valeu, valeu. Bem no cantinho, assim. Começou o passeio. Tuk-tuk! Ei, vamos lá agora. Ó, que hora nós estamos começando o passeio em Lisboa, pelo bairro do Chiado. Chiado. Por que tem esse nome, esse bairro Chiado? No século XVII, existia um famoso poeta português, que era figura nesse bairro, senhor Antônio Ribeiro. Antônio, ele era um poeta diferente, ele memorizava suas poesias e ele recitava no largo o dia inteiro essas poesias. Daí, ele cria esse apelido Chiado. E após a morte de Antônio Ribeiro, o bairro do Chiado, ele pega o sobrenome, ele pega o apelido de Antônio Ribeiro e ele captura para ele. É a partir daí que esse bairro começa a se chamar Bairro do Chiado. Mas isso é interessante, porque existem 3 versões da mesma história. A segunda versão, aquela rua lateral, é a rua Calçada do Sacramento. Ela fazia a conexão antes da Baixa com a Catedral do Carmo. Essa rua, falava-se que no passado, as carroças, quando subiam essa rua, faziam um grande chiado. Então isso também pode ser o nome original, ninguém sabe. E a terceira versão é que existia uma taberna na esquina, na parte de baixo da rua Almeida Garré, hoje Rua Garré, antiga Rua das Portas Direitas de Santa Catarina, antes do terremoto. Já que eu toquei na parte de antes do terremoto, essa é a Catedral do Carmo. Catedral do Carmo é o único prédio original que tem nesse bairro todo. Tudo em torno da gente é pós-terremoto. Olá, tudo bem? Tudo é pós-terremoto, porém a catedral é o único edifício que sobrevive ao terremoto. Interessante de dizer que hoje ela não é mais uma catedral cristã, é um museu de arqueologia da cidade de Lisboa. E agora uma dica para a família. Aqui à direita, nesse corredor aqui, ó, 30, 40 metros, está fechado, mas tem acesso ao miradouro do elevador de Santa Justa. É maravilhoso. Depois, a hora que a família estiver passeando por aqui, visitem o miradouro, tem uma escadinha de uns 10 degraus só. Já voltou a E é muito funcionar legal. Não, tá tudo fechado ainda. Os assessores, os elevadores. E agora eu quero recomendar um café, por causa de uma tradição estudantil. Tá vendo aquela leitaria ali na esquina? Leitaria Acadêmica. Isso é histórico na cidade de Lisboa. Aquele filme Harry Potter, a autora inspirou as roupas que é utilizada no filme e a modelagem do filme é feita em cima de um movimento cultural português. A Tuna, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. A Tuna basicamente são estudantes universitários que eles saem à rua cantando, fazendo farra, mostrando suas tradições e eles captam alguma verba para fazer alguma coisa no Grêmio Estudantil, algo do tipo. Isso é uma tradição centenária já que existe aqui em Portugal relacionada à educação. E aquela leitaria acadêmica, eu quero que vocês entrem depois tomar um cafezinho lá, tem um mural desse estudante de Tuna. Vocês vão ver o mural. Saiba que tanto a leitaria quanto aquele mural é centenário aqui. E ainda preserva-se a mesma tradição. É muito bonito.
E agora uma parte especial. Hoje é dia 30 de abril, certo? Faz 5 dias que se passou o 25 de abril. 25 de abril aconteceu aqui na frente do Museu da GNR, que hoje é o Museu da Guarda Nacional Republicana, antigo convento das Carmelitas do Carmo. E em 25 de abril de 1974, aqui nessa praça, existem os movimentos iniciais da Revolução. Revolução original feita pelos capitões de abril. Isso termina o ditador, o tempo de ditadura portuguesa, do controle e regime do senhor José Salazar. A música é do tempo. E se começa a democracia. Se hoje a gente vota aqui, tem direito a votar, graças a esse movimento do 25 de abril. E agora, vamos partir em direção ao bairro de Alfama. Todos os dias, em 5h37, lá no Reitinho, tem uma apresentação de quadro. Super recomendo. É um espetáculo, 1h e meia de show. À esquerda, nessa rua, travessa dos teatros, é o Teatro de São Carlos. Foi construído pela própria Carlota Joaquina. Agora fica a minha dica, Teatro Municipal de São Luís. Olha como é por dentro do teatro, tem uma foto maravilhosa. Há 2 anos eu vim assistir um espetáculo ali, maravilhoso, Teatro de São Luís. E agora, vamos seguir o trilho, vamos abaixo, em direção à Baixa Combati, o centro da cidade de Recife. Aqui é a Rua da Conceição. E uma dica para a família amanhecer, o melhor café da manhã da cidade, Beer Drive. Aqui, termina o bairro Chiado e começa a Baixa Combati. Esse é o centro da cidade de Recife. Por que tem esse nome? Baixa. É a única parte plana da cidade de Lisboa, totalmente plana e próxima ao Rio Tejo. Agora, estamos à frente da igreja de Santa Maria Madalena. Essa é a primeira igreja construída após a Batalha de 1147. Mas um dos pontos cristãos mais importantes da cidade é essa pequena igreja à esquerda, essa igrejinha branca. Aqui é a casa original de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio, ele nasce aqui e o nome português de Santo Antônio é Fernando de Bulhões. Quando ele vai para Pádua, na Itália, estudar na universidade, ele troca de nome, Fernando para Antônio. E a porcelana é em homenagem a Santo Antônio de Pádua, o santinho casamenteiro. Nós estamos na frente da Catedral da Sé. Catedral da Sé. Antes dela ser uma catedral cristã, ela era uma mesquita muçulmana. Depois da Batalha de 1147, ela é convertida em catedral. Aqui era o ponto de casamento da família real, os Orleans e Bragança. Até fala-se que Dom Pedro conheceu a primeira dama, a Leopoldina, isso mesmo. Ele conheceu aqui nesses degraus. Agora, o que eu mais gosto aqui, eu não queria deixar de mostrar para vocês. O Vaticano dedicou aquela frase com uma inspiração de Jesus Cristo no coração das pessoas. Eu falo italiano, meu latim é muito ruim, mas está escrito assim: Hominem terram asvi sonio. O homem veio do pó e ao pó retornará. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia cristã. E uma coisa muito legal de se falar é que depois do terremoto, uma parte da basílica cai. E é feito um esforço muito grande para reconstruir, não havia material de construção. E até algumas pedras que estão aqui na base foram retiradas de antigos cemitérios. E ainda tem as inscrições ainda nas pedras. Muito legal. Vamos lá? Esse símbolo que a gente está vendo é uma rosácea. Esse é o antigo símbolo do Vaticano. No meio é Jesus Cristo, em torno os apóstolos. Porque hoje o novo símbolo do Vaticano são as 2 chaves de São Pedro, mais a mitra papal. Com azulejos na parte exterior, mais o arco à frente da porta. Esse é o manuelino português. Agora, as linhas retas que tem nas portas e janelas, isso é arquitetura mourisca. É arquitetura influenciada pelos árabes mouros. Por quê?
Lisboa, durante 400 anos, foi uma cidade árabe. Aqui se falava árabe no passado. Mais um exemplo de arquitetura manuelina. Ideia e criação de João Manuel. Olá! E aqui é a igreja Santa Luzia e ali é a melhor visão do Rio. Agora, aqui é especial. Ó, o senhor já ouviu falar do caminho de Santiago de Compostela? Sim. Sim. Boa! Ontem eu vi uma moça com um símbolo na mochila. Boa! Muito É uma bom. concha, né? Isso! Aí, agora Não a senhora, acompanhei. olha, a senhora fez meu dia agora. Só que a senhora lembrou da concha. Ótimo. Então vamos lá. Tá sentindo que não? Começa aqui em Lisboa. Lisboa é um dos pontos originais No caminho de Santiago. Caminho de Santiago. Como que eu posso provar isso? Por causa de duas coisas, tá? Primeira, vamos para a parte prática. Olha, essa igreja original de Santiago é uma igreja que existe aqui. Antes, desde o século XIII, essa igreja existe aqui. É 1773. É de 1773. E a concha é o ponto inicial. É aqui que começa o caminho de Santiago de Compostela. E a outra coisa que eu posso provar, todo mundo que faz o caminho de Santiago de Compostela ganha um passaporte. Ganha, já viu? Ganha. E vai carimbando. Esse é o primeiro ponto do carimbo do Sim. passaporte de Santiago de Compostela. Nossa, tem que E ter agora- muita fé e disposição, que anda muito. Daqui até Compostela, 610 quilômetros andando a pé. Tem que Coragem, ser né? bem planejado para as paradas. Tem que ter Né? planejado uma vida inteira. Assim. Mais à l'époque, elle était vraiment célèbre ici. Il y a une zone pour 13 km de mer. Ça dépend. De l'autre côté, c'est surtout du Toulan, et où il y a les plages, et il y a les endroits pour aller manger du poisson, et de l'autre côté, c'est pour aller vers en moins reculé là. O símbolo original dos cavaleiros, uma pedra branca. E aqui, ó, esse é o primeiro mapa geográfico de Lisboa, no tempo que se chamava Alfama, no tempo dos mouros aí. E esse no meio da praça é São Vicente, o guardião e padroeiro da cidade de Lisboa. Aqui é o Miradouro, Portas do Sol. E aí, Antônio? Aqui é a entrada original do Castelo de São Jorge, era uma escadaria para dificultar o acesso. E em Portugal precisamos falar da Estrela. Esse hotel à esquerda é do Cristiano Ronaldo. Cristiano tem 7 hotéis na cidade. Esse é o menor de todos, Pestana, Pousada, Alfama. Então aqui já é Alfama. Aqui a gente já tá saindo de Alfama. A hora que eu chegar no pé do morro é o bairro da Graça. Aqui ainda é Alfama. E essa pracinha aqui à esquerda tem uma imagem de pedra que é a Amália Rodrigues, a rainha do fado português. Por que está aí? Foi feito por Vils, um artista português, e a Amália é original desse bairro, ela nasceu aqui. E todo mundo no bairro é apaixonado por Amália Rodrigues. Ele era um político português, ele nasceu aqui em Lisboa. Ele fala ser arquiteto porque ele reconstruiu a cidade de Lisboa pós-terremoto. Ele era um visionário, então. Ele era um visionário. Era um homem à frente do seu tempo, muito né? inteligente, né? Essa é a melhor descrição. E o Marquês é a 6. Provavelmente você vai ter raiva
Se você é português de Portugal, ele era um dos maiores defensores do Império. E aqui é a igreja de São Vicente. São Vicente Fora. Mas por que São Vicente Fora? Essa igreja fica fora dessa muralha. E a muralha é a muralha original que protegia a cidade de Lisboa medieval. A primeira construção é no tempo do Império Romano. Esse pedaço aqui é muito antigo. E esse arco que tem na nossa frente são antigas portas de Lisboa, as portas de Alfama. Por aqui passaram sombras importantes. Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, o irreverente Cristóvão Colombo. E a dieta abraçada de manhã, nesse local do mercado popular de mais de 600 anos. A Feira da Ladra, venham visitar. Esses quadradinhos, cada um é uma exposição diferente. É um second hand. É muito legal. Tem souvenir, arte, muita relíquias. É muito interessante. Vai passar na frente do Panteão Nacional. O Panteão Nacional é o mausoléu original da família real portuguesa, dos Orleans e Bragança. Começa a ser construído no século XVI, mas em 1910, quando é instaurada a República, deixa de ser exclusivo dos Orleans e Bragança e começa a ser o local dos portugueses. Quem está enterrado aí? Amália Rodrigues, o famoso escritor Essa de Queiroz, Eusébio Pantera Negra, famoso jogador de futebol português. E a estrela portuguesa Cristiano Ronaldo, depois que falecer, já tem um espaço reservado para contar a história de vida de Cristiano Ronaldo. Esse aí tem aonde caiu. Esse é o presidente. Celebridade total, né? Aqui, essa praça, em volta da praça tem um mural feito por André, um artista português, mas nascido na França. André, ele tinha essa ideia de deixar uma marca na cidade de Lisboa, celebrar a amizade entre Portugal e a França. O único cara que esqueceu essa amizade foi Napoleão, que ele dominou Lisboa por 20 anos, porque a família real estava no Rio de Janeiro. Só quando Napoleão sai daqui que a família real tem coragem. A praça que tem aqui à esquerda, nesse pedaço de largo ali, aqui é o antigo centro da cidade de Lisboa. Se a gente pensar qual foram os portugueses que descobriram o Brasil, era quem morava em volta dessa praça aqui. Foram os nobres que moravam aqui, que funcionaram muito as navegações. E aqui, todos os anos é celebrado, do dia 12 para o dia 13, o aniversário de Santo Antônio de Pádua, o bem santo, que é o nome do grupo. Santo Antônio é a data mais importante. Olha quem tá aqui atrás, gente. Aqui a pessoa tem que ser bom de joelho para poder descer essas ladeiras, para subir. Aqui é dois prazeres, é um que sobe e a hora que você volta para casa. Não é fácil não. Pelo menos garantiu a academia, né? Vai ter o funicular da graça, tá fechado, olha a segurança aqui. Senhor, prepara a câmera tirar uma foto. Aqui à direita, ó. Poeira na estrada, o sol no painel, nossa playlist tocando rumo ao céu. Cada curva um plano, uma direção, guiados pela luz em nosso coração. Não é só asfalto, é mais que um lugar, é a mão de Cristo
Cristo a nos abençoar. E a gente vai seguindo pela estrada, com a fé em Jesus em cada jornada. Nosso mapa tem um toque divino, mostrando ao mundo seu amor genuíno. Porque casamento é uma viagem até chegar ao céu. Do avião ou do barco a mesma canção, um amor que transborda, que gera união. De porto em porto, de nuvem em nuvem, levamos a paz que as palavras não detêm. É um convite aberto pra quem quiser ver o amor de Cristo que nos faz viver. E a gente vai seguindo pela estrada, com a fé em Jesus em cada jornada. Nosso mapa tem um toque divino, mostrando ao mundo seu amor genuíno. Porque casamento é uma viagem até chegar ao céu. Senhor, olha à direita aqui, ó. Era uma das torres do castelo. A muralha passava bem aqui onde está esse memorial, conectava com outro pedaço da muralha e subia para o castelo. Essa era a Lisboa Intramuros, a Lisboa Muralha. Senhora, lembra da igreja queimada que a senhora falou? Sim. Essa é a igreja que está de costa aqui. A igreja de São Pio. Aqui em 1506 começa a Inquisição Católica. Aqui vocês têm que vir, ó. É o primeiro banco de Portugal, é gratuito. E conta toda a história de Portugal usando o escudo, que é a moeda antiga portuguesa. Muito legal esse museu, bem. Lisboa é uma cidade com muitas ladeiras e o passeio de tuk-tuk foi a forma mais prática, divertida e confortável de explorar a cidade das 7 colinas, sem o cansaço das ruas íngremes. E as vantagens do passeio no tuk-tuk foram conforto nas ladeiras, agilidade no roteiro e a história com moradores, principalmente com o nosso guia, que nos mostrou curiosidades e fatos que os livros não mostram. E se você chegou até aqui, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Venha viajar conosco, porque afinal, casamento é uma viagem até chegar ao céu. Viajar, alegria cada dia. Viajar, ter a paz por companhia. Viajar, ter socorro sempre perto. Só Cristo é rumo certo. Viajar, descobrir o que é a vida. Viajar.